Negócios prósperos que nascem a partir de um sonho de um chefe de família, crescem e anos depois passam de geração para geração. A receita para que os processos e a forma de gestão superem a diferença de idade, os costumes e os conceitos, para que se mantenha a tradição de uma empresa, é simples: o foco no resultado. E com a chegada de uma nova geração, chegou também uma mentalidade mais fresca, que pode trazer novas ideias, novos processos e uma nova forma de gestão. No episódio de hoje, eu quero conversar com duas super mulheres, mãe e filha, sobre negócios e empresas que passam de geração em geração sem perder a credibilidade, o êxito e sem perder principalmente os seus valores, aqueles inegociáveis. Qual a visão de cada uma em relação à contabilidade? A mãe fez seu negócio se tornar uma grande referência nacional no seu segmento e, anos depois, a filha dá sequência a esse projeto de sucesso. E, além de tudo, eu quero te mostrar que sim, a família pode ser a base sólida de um empreendimento para alcançar o sucesso. Incrível, né? E aí, vamos bater aquele papo? E para o episódio de hoje eu trago duas mulheres incríveis e que são referência no segmento de administração condominial. Elas são mãe e filha e atualmente administram todas as empresas do Grupo Ferreira Hora, este que é o patriarca da família. Mas hoje eu quero falar com elas, trazer essa força feminina e poderosa que só a relação entre mãe e filha tem. A filha é advogada e depois de um período desbravando conhecimento lá em São Paulo, essa terra que eu amo, retornou à sua terra natal com a missão de somar na administração dos negócios da família e brilhantemente vem dando continuidade ao trabalho desenvolvido por seus pais desde o começo, quando ela ainda nem sabia o que era ser empreendedora. A mãe é empresária, já foi vereadora por Maceió e, junto com seu marido Ferreira Hora, construiu um império. Sim, hoje eles lideram grandes empresas em diversos segmentos. E por isso eu quero trazer a mãe da Clara, Maria Hora, e a mãe da Maria, Ana Hora. Muito bom estar recebendo vocês aqui. Fabiano, o prazer é todo meu de estar aqui junto com você, né? Nesse bate-papo. Sei que vai ser algo muito interessante para nós. Que bom. Também. É uma honra, como eu já lhe disse antes, é uma honra estar aqui, receber esse convite. É a primeira entrevista que eu estou dando, né? O primeiro podcast. Ei, então, assim, estou um pouco ansiosa. Que honra minha, né? Que honra minha, então. Mas tenho certeza que vai ser muito proveitoso, né, pra gente. Que bom, gente, que bom. Fiquem muito à vontade. Vocês estão em casa e vai ser um bate-papo muito legal mesmo. Vamos falar sobre gestão, sobre histórias inspiracionais, histórias que inspiram as pessoas. Quem quer empreender, que tem o sonho de empreender e não sabe como começar ou que acha que é muito fácil começar, então é importante a gente contar, né? Porque eu falo muito que é importante a gente não romantizar as coisas, né? Não romantizar o empreendedorismo, porque de fato é muito bacana para quem tem paixão. Você pode chegar em lugares incríveis, mas, de fato, a gente passa por muitas coisas para conseguir, né, alcançar o nosso sonho e fazer com que ele perpetue. Então, para começar, eu queria que vocês contassem. Eu já conheço a história, né, da família de vocês, das empresas, mas eu queria ouvir de vocês, da Ana, da Maria, como é que tudo começou, como é que vocês conseguiram construir, né, como eu falei, esse império, tantas empresas de sucesso, né, de alta performance no mercado e que realmente assim, permanecem dessa forma. Pronto, eu vou iniciar e a Maria vai dar continuidade. Né? Pode começar. Eu vou até me encostar aqui um pouquinho, porque eu quero ouvir. Até porque, né, a Paquilá, que é a nossa empresa principal, digamos assim, que é a administradora de condomínios, ela é mais velha do que eu. Ela fez 30 anos em outubro do ano passado. Eu vou fazer 30 anos esse ano. Então, não tem nem como eu contar algo que eu nem estava viveu, lá presente, né? Verdade. A Maria já pegou a parte boa, viu, Fabiano? Que bom, que bom. Então, assim, a Paquilá, na verdade, por que nome Paquilá? Pacote de serviço para o lar. Que legal, nunca não sabia disso. Isso. Quando nós tivemos o Ferreira, né, ele vendo o mercado aqui em Maceió, naquela época nós não tínhamos tanto, há 30 anos atrás nós não tínhamos hoje a quantidade de edifícios que temos hoje, né? Sim, sim. Então, nós começamos com um pacote de quê? De lavadeira, passadeira e serviços gerais para as residências. Então, os clientes ele fechava esse pacote e a gente fazia esse serviço nas residências. Legal. E depois foi quando a gente começou a ver que Maceió começou realmente a construir prédio. Ele deixou de ser uma cidade horizontal e passou a ser vertical. Isso. Também aí vertical. Ferreira na época nós só tínhamos 2 empresas de administração de condomínios aqui em Maceió.
Mas o Ferreira disse, como é que eu faço para entrar no mercado, né? Porque já existe 2, como é que eu faço? Tenho que entrar com diferencial. Aí foi quando ele disse, eu vou utilizar um pacote de serviços também para os condomínios. E ele começou a oferecer também não só a parte de porteiros e zeladores, e começou a colocar dentro dos serviços eletricista, encanador, serviço de dedetização. Ele disse, eu tenho que ter um diferencial, porque senão eu vou ser mais uma no mercado. Isso é uma estratégia, você vê a dor do cliente, identifica a dor do cliente e leva a solução para ele, né? Isso. Entrega valor. Aí pronto, aí quando ele começou a oferecer isso aí, não só eletricista, encanador, o pacote de dedetização para as áreas comuns do prédio, ele oferecia não para os condôminos, mas para a área comum do prédio. Sim. Então, também jardineiro, naquela época os prédios não tinham muitos prédios que tinham piscina, mas a gente já oferecia piscineiro. Bacana. Então, foi Muito assim, bom. um diferencial, né? Então, nós começamos com algo diferente dentro do mercado e a Paquilar já chegou bombando. Já chegou bombando. E assim, vou dizer para você que desde que eu me conheço como gente, eu sei que a Paquilar, tipo, na verdade, a Paquilar, ela se tornou uma referência de mercado, porque quando você fala em administradora de condomínios, né, quando você pensa nesse segmento, você já pensa na Paquilar. Ficou muito forte a marca no mercado, né? Tanto é que, né, quando começou, nenhum oferecia isso. Então, depois que a Paquilar começou a oferecer, todas oferecem. O que é normal, né? Você cria a tendência e as pessoas passam... E você sempre vai precisar estar à frente disso. Então, você começa a criar novas estratégias e pode ficar tranquilo, porque daqui a pouco vai ter alguém copiando isso. Normal. Mas aí a Paquilar foi a primeira, né? Então, depois foram vindo outras empresas. E se você for parar para pensar, todas elas estão ligadas de alguma maneira ao condomínio. Então, a gente, como já estava dentro dos condomínios, foi vendo a necessidade de outros serviços a serem entregues àquela população, né? Aquele núcleo da cidade. Então, você via... A que veio depois foi Apoio. Apoio é uma empresa de segurança. Então, a gente começou com essa parte de segurança eletrônica. Sim. Aí, na época, era muita cerca, a questão de alarme, câmeras. Tudo isso que o condomínio já precisava e que a gente conseguiu agregar, mas a gente, ao invés de inserir esse serviço dentro da Paquilar, achou melhor ter uma empresa à parte para que a gente não ficasse refém, digamos assim, apenas dos nossos clientes, mas que a gente pudesse estender isso para outros clientes, para outros mercados, entendeu? Com certeza. Então, aí veio depois a Apoio, aí depois a gente chegou também com a H2O, que é uma empresa de água potável de caminhão-pipa. Nessa época que no nosso município faltava muita água. Então, a dificuldade que tinha de abastecimento de água, né? E foi quando a gente viu que realmente precisava de uma empresa. Então, hoje nós temos a H2O, né? Que ela abastecia não só os condomínios que a Paquilar administrava, mas também hotéis, né? Shoppings. Restaurantes. Muito bacana. Isso aí. E você vê, você não fugiu tanto do core da empresa, né? Do objetivo principal, que é dar esse suporte para os moradores, para as empresas que precisam, de fato, enfim, curar essas dores. Precisam de alguém que faça isso por elas. Isso é importante. E aí depois veio a Alô Entulho, que é a nossa empresa de resíduos sólidos. Então a gente trabalha com toda essa parte. Já contratei algumas vezes a Alô Entulho. Vou contratar de novo agora. Coisa boa. Muito bom. Quem estiver precisando pode contratar a gente. A gente faz toda essa parte de coleta de resíduos de construção civil. Então, metralha, gesso, polda, tudo isso a gente recolhe e também a gente ampliou os serviços. Aí a gente também trabalha com fossa, com locação de banheiro químicos e agora a gente está entrando com a parte de locação de maquinário, que é o nosso... Veja que bacana. A nossa visão do futuro agora é entrar mais nessa parte. A gente já tem algumas máquinas que a gente está alocando, até porque a gente já tem esse contato com as construtoras. Sim. Já existe um relacionamento, né? Já existe um relacionamento, então a gente sempre tenta agregar mais serviços, né? A gente vê as necessidades no mercado e tenta agregar esses serviços. Isso é importante. Eu falo para vocês como empresário, né? Por exemplo, agora, lá na Tática, a gente está mudando aqui do Day Square e está indo para um outro lugar bem maior. E a gente vai começar a reforma agora na próxima semana. Essa reforma vai durar uns 3 meses, porque vai ser uma reforma muito grande. Mas imagine se eu tivesse que estar procurando várias empresas para curar a minha necessidade dentro do mesmo problema. Eu vou fazer uma obra, então eu vou precisar de segurança para cuidar da obra, né?
porque os materiais vão chegar lá, eu vou precisar do alu-entulho, porque eu vou precisar ter uma empresa para recolher os entulhos. Então, eu começo a ligar para as empresas de vocês e dizer, olha, eu estou precisando desses serviços aqui. E aí vocês vão resolver todos eles para mim. É coisa boa. Né? O Grupo Ferreira Hora já está lá, né? Com certeza, com certeza. Isso é muito bom, né? Isso facilita a vida do empresário e também da pessoa física que está contratando. Quando eu fiz a reforma em 2013, do meu apartamento, que eu moro até hoje, a alu-entulho já existia. E eu contratei a alu-entulho, foi ela que me ajudou na época. E hoje nós estamos assim ampliando, né, Maria? Que a gente hoje tem um container, como é que chama? Que ele é... A gente tem aquelas caçamba estacionária, que é uma caçamba de 18 metros cúbicos ou de 28 metros cúbicos, que são enormes. Sim. Que é como se fosse a caçamba do caminhão, só que a gente consegue deixar ela na obra. Olha só. E ele fica lá por dias, aí fica muito mais fácil em questão de logística, Total. porque não precisa ficar aquele container pequeno de 5 metros cúbicos indo e vindo toda hora. Então, assim, a gente vai vendo as necessidades e tentando melhorar o serviço, né? Solucionar. E quem lida com prestação de serviço precisa solucionar, precisa entregar solução. O que você, quando vai contratar uma empresa, e eu falo do ponto de vista de contador mesmo, mas em diversos outros segmentos, porque a gente sabe, a gente estava conversando com a Maria antes de você chegar, né, que serviços é muito intangível, né? Você mostrar o valor de um serviço, precisa de uma estratégia para isso. E eu acho que a grande estratégia é você pensar em como você vai demonstrar para o cliente que você está gerando uma solução para ele, que você está entregando uma solução. No momento em que a gente, como cliente, sente que a gente está solucionando o nosso problema ou conseguindo alcançar o que a gente deseja, porque às vezes não é um problema, às vezes é um desejo, a gente começa a valorizar aquilo que a gente vai pagar como serviço. Então, acho que essa é a grande estratégia. Mas eu tenho uma curiosidade. Eu vejo que vocês têm muita paixão pelo que vocês fazem. E a minha curiosidade é exatamente, ainda voltando ali para o início, se era um sonho, né? Tipo, era uma paixão que se transformou num sonho e vocês foram empreender, ou se foi uma oportunidade que depois se transformou numa paixão. Porque tem isso, né? Eu entrei na minha faculdade, por exemplo, de Ciências Contábeis, querendo ser empresário contábil. Eu tinha um sonho, uma paixão em ser. Eu já entrei na faculdade querendo ser, e sou até hoje, um empresário contábil. Mas eu tenho uma outra empresa, né, junto com o Alan, com a Maria Emília, que é a Picolino, e que eu nunca sonhei com aquele core, mas foi uma oportunidade, e que assim que eu comecei a vivenciar, eu desenvolvi uma paixão. Aí eu queria saber de vocês, no caso de vocês, como é que surgiu a ideia dessa segmentação? Deixa eu te falar, né? Não foi um sonho, não. Nós tínhamos, eu e Ferreira, quando nós iniciamos, a gente tinha um mercadinho, chamado Mercadinho Tropical, lá em Jacarecica. Sim. E foi naquela época de mudança de governo, plano Collor, aquela loucura. Sim. Né? Então, a gente, até por questão realmente assim, de sobrevivência. Sim. Foi quando o Ferreira viu que, não, a gente precisa mudar de ramo, não está dando mais. Porque a gente tinha o mercadinho que a gente comprava um produto. Quando chegava à tarde, a inflação era hiperinflação. Sim, sim. Aí a gente comprava, quando a gente ia comprar o produto, o mesmo produto, já não era nem o valor que estava na prateleira. Exatamente. E era uma loucura. Uma e a gente disse, não tem condições mais da gente permanecer com o mercadinho. E começou o supermercado. Inviabilizou total. Aí foi quando Ferreira disse não. Foi quando ele começou a ver o que era que realmente a gente poderia colocar. Então não era um sonho. Foi, bem dizer, uma necessidade na época. Uma necessidade, uma oportunidade, mas vocês desenvolveram uma paixão. Aí, pronto. Aí, depois, com o tempo, foi quando a gente colocou e a gente viu que realmente o mercado abraçou com a Paquilá, que era o pacote de serviço para o lar. Aí, pronto. E a gente, assim, foi algo bem diferente, sabe? Porque nós colocávamos tenda de vendas na praia, na Ponta Verde. E naquela época a Ponta Verde ainda não era. 30 anos atrás não era como é hoje. Não, de jeito nenhum. Mas a gente já colocava, a gente começou com algo bem diferente. Como é que você pega uma tenda, coloca para vender serviços? E a gente começou a coisa a dar certo. Que bacana, viu? Que história legal. E você falando sobre isso, eu lembrei também, a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, antes de começar a gravar, e eu lembrei que você estava contando um pouco sobre o início, né, lá da história, porque eu estava contando para a Ana e para a Maria que quando eu comecei a ser empresário contábil, eu fazia tudo na empresa, né? Eu era o gestor, mas eu também era o operacional, eu era o CEO, eu cuidava da operação, eu era o gerente de operações, mas eu liderava eu mesmo. Eu fazia a minha própria liderança, eu fazia tudo. E isso começou até a impactar na minha saúde
emocional e física também, né? Entre 2010 a 2014, mais ou menos, eu cheguei a ganhar 15 quilos. Eu ficava de 7 da manhã às 11 da noite dentro do escritório, fazendo tudo. Eu não via o dia escurecer, eu não sabia que horas eram, e eu estava totalmente viciado. Nem tão, na verdade, era mais uma necessidade mesmo de fazer o escritório acontecer, a minha empresa de contabilidade acontecer. Eu me sustentava daquilo e eu precisava fazer o negócio dar certo. Eu tinha pedido demissão de uma CLT, então tinha toda uma necessidade e também um sonho para acontecer. E hoje, naquela época, eu lembro que eu também desenvolvi um pouco de fobia social, não num grau muito alto, mas eu sempre optava por estar sozinho ou ir para lugares onde não tivesse tanta gente. E também aconteceu, né? Você falou sobre a questão do celular, né? Do Ferreira, que você vai contar aqui. Mas, por exemplo, hoje ainda, eu não gosto de estar falando no telefone. Eu tenho um AirPod, então boto, às vezes, quando é ligação, eu coloco o fone de ouvido e fico conversando, mas eu não gosto de estar com o telefone aqui. Isso me causa uma angústia, assim, eu não gosto. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, né? O porquê, como foi o início, onde vocês faziam tudo. Porque hoje eu sei que a empresa é super estruturada, estou com a CEO aqui na minha frente, né? A gerente de operações de vocês, mas como era ali no início? Fazer tudo é muito difícil, né? Não era fácil. Eu até conversei com você, né? E disse em relação principalmente ao Ferreira, né? Sim. Que o Ferreira, quando nós começamos, então, existiam algumas situações nos prédios e o telefone tocava. Quando o telefone tocava, a gente deixava o telefone nosso, né, celular, 24 horas. E muitas das vezes Ferreira teve que ser porteiro de prédio, porque o funcionário adoecia. A gente não tinha essa, como hoje, que a gente chama de folguista. Porque é uma demanda, uma capacidade ociosa, né? Isso. Aí, quando acontecia isso, Ferreira, e hoje ele tem pânico. O telefone dele, quando toca, ele não consegue passar muito tempo no telefone. Ele sai transferido o telefone para mim, para Maria, quem estiver ao lado dele, e ele passa, e às vezes eu digo, quem é? Quem é? Mas eu entendo, porque foi muito tempo assim. Então, hoje, eu estava até conversando outro dia desse com uma funcionária minha, e ela faz um trabalho fora, que é salgados, e ela disse que eu e o Ferreira são inspirações para ela. Sim, porque ela sabe de como nós começamos. Pois é, veja. E, assim, porque hoje todo mundo vê, né, o Grupo Ferreira Hora, o seu prédio, um prédio bonito e tal, mas não sabe como foi que nós começamos, né? Sim. Mas, através de muito trabalho, de muita luta, hoje nós conquistamos tudo que nós temos, claro, com muito trabalho. Mas eu quero que a gente sirva de inspiração para outras pessoas que estão iniciando, porque pode. Tudo pode acontecer. A gente tinha, na época, uma Marajó. Era o nosso carro particular de passeio e o nosso carro de trabalho. Isso. E nós colocávamos, ia eu e o Ferreira, nós colocávamos mais 4 pessoas atrás, e nós saímos fazendo a distribuição desse pessoal nos postos de serviço. Veja. E era assim que a gente começou. É isso mesmo, então, é isso mesmo. Eu acho que hoje, quando o Ferreira, muitas das vezes em palestra, e eu também, a gente conta como nós iniciamos. Para quem vê hoje, às vezes até diz, oxe, como? Como assim? Mas começamos desse jeito. E para a gente é um orgulho, porque tudo tem um início, né? Tudo tem um início. Então, e é muito importante validar, recordar, revisitar a história, não só para que a gente continue ali sentindo essa paixão pelo nosso negócio, pela nossa história, mas também para que as pessoas que trabalham com a gente entendam, né, a importância daquilo para a gente. A Maria é CEO, né, das empresas, ela cuida da operação, ela sabe que liderar um time não é fácil. E as pessoas chegam para trabalhar hoje dizendo, isso daqui é muito incrível, não sabe a história, não sabe quantos sacrifícios, né, você passou, né, o Ferreira passou para chegar ali, e contar isso também faz muito sentido para quem trabalha ali dentro da empresa. E eu fico muito feliz da Maria hoje, ela está à frente de uma empresa totalmente, né? Ela está dentro do grupo, mas tem a Lu Entulho, que é que ela está. Então, eu percebo que, nesse período que a Maria está lá, como cresceu a empresa. Veja. Eu acho que você vai ficar sabendo agora, inclusive. Tem menos de um ano, na verdade, que eu assumi realmente a gestão da Lu Entulho. Então, eu sou tudo lá. Eu sou financeiro, operacional, só a parte mais de estratégia de investimentos, aí fica um pouco mais com meu pai. Porém, eu entrei na Lu Entulho mesmo, acredito que em agosto do ano passado. E esse mês ainda estou vendo a previsão de faturamento, mas acredito que esse mês a gente vai conseguir dobrar o faturamento em menos de um ano. Olha só que bacana.
Isso é ótimo, viu? Isso é um trabalho. Veja, o orgulho da filha. Muito. muito. Mas assim, é que eu digo, não é um trabalho individual. Eu, com certeza, não teria como fazer isso sozinha, mas eu acredito que é muito remodelamento de processo, identificar quais são os pontos que a gente pode realmente explorar, qual é a parte da empresa que está dando mais sucesso, qual a maior demanda. Então, até a gente falando muito dessa hoje de marketing, né? Marketing digital e tudo mais. E eu tenho até um case engraçado não, né? Mas interessante no caso que no mês passado um dos cartões da gente ficava vinculado ao nosso Google Ads. Sim. Então, até teve o bate-papo que você teve, que eu assisti com o Careca e o Deco, sim, né? Com o Deco, isso. E você vê como é diferente, mesmo sendo do mesmo segmento, sim. Como é diferente o marketing digital de cada um deles. Sim, e verdade. que não existe uma receita de bolo, né? Não existe uma receita de bolo. Não dá para replicar. E, principalmente no nosso caso, que é serviço, teve essa questão do cartão, estava lá vinculado, aí eu acredito que ou expirou, ou acho que foi clonado e a gente pediu para cancelar e acabou esquecendo de colocar um novo. Sim. Então, a gente passou quase um mês sem ter o anúncio no Google Ads. E continuava tendo, tipo, no Instagram, no Facebook, aquela parte mais interna. E isso, quando foi no final do mês, a gente viu que teve uma queda muito grande de faturamento de um dos serviços da Alô Entulho, que é o específico de fossa. Sim. Porque muita gente está precisando de esgotamento de fossa, vai lá no Google e pergunta: qual é a empresa de fossa em Maceió? Exato. E aí, esse mês, a gente botou de volta, né? Óbvio, e a gente já sentiu um aumento no faturamento disso. Então, assim, para ver que mesmo a gente continuando com todo o marketing de Instagram, de coisa, cada serviço tem uma forma de atingir um público. A gente tem essa parte de Instagram porque é importante hoje que a empresa se mostre. Mas a gente percebe que no nosso segmento é muito mais importante que eu tenha um anúncio no Google, sim, que não é uma questão de foto, de imagem, sim, de vídeo. Não, é só dizendo lá, ó, a minha empresa é essa, o telefone é esse, ligue se você precisar. Entendeu? E quantas coisas a gente procura no Google, né? Hoje tudo. Hoje tudo, né? Tudo. Quantas, assim? Em relação ao serviço que a gente presta, assim, o que eu percebo, né? Eu não sou formada em marketing, mas eu fiz um MBA, claro, e estudei um pouco sobre branding e tudo mais. Sim. Então, eu percebo que o nosso serviço, ele não é um serviço muito de eu estou lá me mostrando no Instagram e divulgando a minha marca. Não, é um serviço que eu preciso ter um marketing diferenciado. Seja ele, por exemplo, na Alô Entulho, 2/3 do meu faturamento vem de pessoa jurídica, vem de construtora. Então, não adianta muito eu estar lá no Instagram, porque o público que eu vou atingir é muito pequeno em relação ao meu core, quem realmente me traz um lucro, né? Exatamente. Então, quando eu comecei na Alô Entulho, eu comecei a fazer um trabalho de ir nas construtoras. Como a gente já tinha uma abertura boa, graças ao todo o trabalho que já foi feito pela Ana e pelo Ferreira, então eu comecei a chegar lá e mostrar, esse daqui são os meus serviços. E quando eu via, eu pensava, a pessoa faz, eles já trabalham com a gente, então eles sabem com o que é que a gente trabalha. Sim. Não. Chegava lá e dizia, esses são meus serviços. Nossa, mas vocês têm esses outros serviços? Aí eu falei, não, a gente trabalha também. Ele, não sabia. E aí começou a surgir outras oportunidades de negócio. Exato. Que a gente achava que ele não fazia com a gente porque ele não queria, tinha outro parceiro, sim, mas na porque verdade, ele nem sabia. E é o que eu falo sempre, é muito importante. O marketing, né, a imprensa, a assessoria de imprensa e marketing também, são ferramentas para que você conte a sua história e você conte o que você faz, qual é o valor que você entrega no mercado. Porque muitas vezes o seu cliente não sabe que você oferece aquilo. E entender como o seu serviço, onde você deve ofertar o seu serviço, é muito mais eficiente do que você dar um tiro de canhão. Porque o Instagram, ele é direcionado, obviamente que muitos negócios acontecem no Instagram, por exemplo, e é importante você estar lá porque, olha, eu existo, estou aqui, né? Estou aqui, olha, eu faço isso, mas normalmente quem necessita desse tipo de serviço vai lá no Google buscar. Então, você saber onde o seu público está, onde ele busca esse tipo de serviço é muito importante. Eu fiz um curso de empreendedorismo internacional em Yale, e o meu professor falava que o seu maior instrumento ainda é seus cartões de visita. Então, o que é que ele queria dizer? O seu maior instrumento é o seu networking. Você tem que estar
ali bem relacionado e saber quem são as pessoas que são interessantes para o seu serviço. E isso não é que você é um interesseiro, não, você está querendo fazer o negócio acontecer. Exato. Então, ele trabalhava lá nos Estados Unidos com essa parte de Venture Capital. Sim. Então, é muito importante você ter esse networking, você conhecer as pessoas. E no nosso segmento, que é um segmento de serviços que é muito voltado para a pessoa jurídica, por mais que seja importante a gente estar lá no Instagram aparecendo, é muito mais importante que a gente tenha o contato com as pessoas que são interessantes ao nosso negócio. Exato. Né? Saber onde buscar, com quem falar, né, como se relacionar, o que é que essa pessoa precisa, o que é que essa empresa precisa. Uma coisa que me chamou muita atenção, né, enfim, no seu texto, no que você falou, é que você disse, olha, lá no Alô Entulho eu sou tudo, né? Eu sou a CEO, eu faço tudo. Mas o que eu percebo é que, apesar de você fazer tudo, você tem dados. Você trabalha com dados. E empresas precisam de dados. Para qualquer tomada de decisão, você precisa de dados. E eu percebi, você falou, eu tenho 2/3 da minha receita, vem desse segmento, desse core. Desculpa eu lhe interromper, mas é algo assim muito interessante, né? Porque eu e o Ferreira, a gente ainda tem, né? A idade, a gente vai ficando ultrapassado, né? Então, eu vendo aqui a Maria falar, a primeira entrevista que nós estamos juntas, né? E eu estou muito feliz, olha porque só como eu estou feliz diz também. assim também que existe despesa, existe investimento. Eu acho que o investimento que eu fiz foi muito bom. Foi muito bom. Vendo o resultado, eu tô achando também, viu? Não é? Então, e eu e o Ferreira, a gente tinha muito isso, assim, de não ter esses dados. E Maria chegou lá, ela fez uma revolução, eu um pouco ainda. Sim. E o Ferreira também, né, Maria? Mas diga aí, vai. É engraçado, porque assim, eu saí da faculdade em 2015, né? E eu já estava na empresa. Eu passei quase um ano, se eu não me engano, sentada na mesa da minha mãe, tipo, com ela trabalhando e eu do outro lado, só vendo o que ela fazia. E nesse começo, foi um começo um pouco conturbado, porque eu também era nova, tinha acabado de sair da faculdade, não sabia muito bem qual seria o meu papel ali dentro, e acabou que eu estava como se eu fosse substituir a minha mãe. Entendi. E aí, eu tinha um problema, às vezes eu ia falar alguma coisa com meu pai, dar uma ideia, e ele não aceitava muito bem, eu via uma barreira muito grande, e eu vi que aquilo não estava dando muito certo. Tipo, até teve uma vez que eu passei uma determinação para passar para um cliente e tudo mais, e o cliente virou para gerente de condomínio, que a gente chama as pessoas que são responsáveis por cada um dos condomínios, e disse, o que é que essa menina verdinha tá fazendo aí? Entendi. E eu fiz, não tá dando do jeito que tá. Aí aconteceu na época, o Bruno, que era meu noivo, ir para São Paulo. Eu acho que o melhor é eu ir também, ter outras experiências e voltar. Sim. E aí, nesse tempo, eu me capacitei, fiz uma pós-graduação, fiz um MBA, fiz curso de gestão de processos, enfim, fiz... Adoro gestão de processos. Vamos conversar mais sobre isso depois, Ali. Depois, quando acabar o episódio, eu quero conversar com você. E aí, tive uma experiência numa Big Four, né? Eu trabalhei na PwC. Sim, e lá em São Paulo, e eu voltei com outra cabeça, e não só isso, eu achei que eu continuaria tendo uma dificuldade muito grande, mas eu acho que esse tempo fora não só me capacitou, mas também fez as pessoas me enxergarem com outros olhos. Então, o que eu achei que eu ia ter de resistência, eu não tive mais. Entendi. Inclusive com os meus pais. Quando eu cheguei, eu disse, eu acho que o caminho que a gente tem que seguir é esse. Eles disseram, não, realmente, vamos ver, vamos apostar no que você está dizendo. Sim. Então, foi muito importante para mim, enquanto profissional, esse tempo que eu passei fora, porque não só eu me senti mais pronta, porque eu estava lá, eu passei um ano sentado na cadeira da minha mãe, vendo o que ela fazia, mas só que não é. Hoje eu não faço nada a ver com o que ela... Não tem nada a ver com o que ela... Você identificou qual é a sua skill, qual é o seu conhecimento. Isso. Foi lá mesmo. Fui lá e hoje eu tenho a minha função lá dentro que não necessariamente tem nada a ver... Não estou lá para substituir o meu pai e a minha mãe. Você complementa. Eu complemento. Eu faço uma coisa totalmente diferente, tanto é que às vezes minha mãe faz, Maria, faz isso aqui por mim. Eu fiz, mãe, eu não quero saber do financeiro, aí é com você, entendeu? Minha filha, eu vou viajar e você vai ter que tomar conta das empresas. Mas eu adorei vocês falarem sobre isso mesmo, porque dados, como eu estava falando, são muito importantes, né? E a gente sabe que quando a gente começa intuitivamente um negócio e ele começa a dar certo, a gente começa também com alguns vícios, né? O negócio deu certo sem eu precisar fazer controle de dados, sem precisar fazer uma gestão de processos, então isso não é necessário. Então, a gente abrir a cabeça da gente para entender
que vai chegar alguém, e por sorte é sua filha, super preparada, né, para inserir isso na empresa e fazer com que a empresa continue ali, porque uma empresa que não cresce morre, ela nunca está ali parada, ou ela está crescendo ou ela está morrendo. E para você crescer, é sempre inovar, é sempre ter um modo de operação mais urgente, né, querer estar à frente do mercado. E o que eu percebo da Maria, eu já percebi antes, inclusive porque ela entrou em contato comigo, mas daqui a pouco eu conto essa outra história. O que eu percebo em você é que você vem mesmo com essa cabeça de inovação aí. E é muito bom, veja, você pegar todo o conhecimento que você adquiriu, um conhecimento de muita qualidade, né? Você estudou, se dedicou a isso e você volta, já tem um case de sucesso que é o dos seus pais, para inserir e criar uma nova história com eles dentro desse case de sucesso. Então, é muito bacana, muito mesmo. E o que eu achei também, porque meus funcionários lá na empresa são funcionários antigos. Eu tenho um funcionário que trabalha comigo há mais de 20 anos. E vira Maria pequenininha, correndo dentro da empresa, né? E eu já fui preparando também ele. Digo, olha, Maria está chegando, Maria está vindo com outras ideias, para que o pessoal também chegasse e aceitasse. Total. Né? E, graças a Deus, eu acho que ela não tem dificuldade hoje, né, Maria? Não, graças a Deus, assim, a aceitação... Tem, obviamente, que em relação à aceitação foi muito... Assim, todo mundo aderiu e tudo mais, mas tem aqueles entraves, sim, claro, né? Então, por exemplo, na Alô Entulho, como a gente mudou o processo inteiro, tipo, lá era muito solto, no sentido de, chegava, deixava o container, era no papel, o cara assinava, sim, e tudo mais. Então, eu coloquei um sistema que ele controla, eu tenho a hora que o meu motorista chegou lá, ele manda pelo aplicativo, ele tira a foto, a assinatura é no celular, então foi um processo lento. Então, eu tive que passar, eu passei, acredito, de mais de um mês sentada do lado do pessoal, do administrativo, para mostrar passo a passo, sim, de como é que era para ser feito. É uma mudança de mindset de todo mundo, da equipe mesmo, porque todo mundo está na zona de conforto. E motorista, ali, né? Pessoas assim, que motorista que está acostumada, aquela pessoa meu aplicativo não está funcionando, meu celular começam não a sabotar. Funciona. Isso. E não é porque não gostam da empresa, é simplesmente porque eles querem permanecer na zona de conforto. Isso. Então, começam a sabotar o que você está implantando ali de novidade. E aí, às vezes, é engraçado que teve a gerente lá da empresa, ela já é há muito tempo da PAC lá, né? Ela já é há muito tempo gerente de lá. Aí, às vezes, eu falo assim, não, é porque a gente vai colocar um sistema novo. Ela, a Maria tem sistema para tudo, né? Tem sistema para tudo. Sistema para tudo. Agora, já falando em sistema, já que você estava falando de sistema, eu vou adiantar o que eu ia falar. Mas que eu acho muito importante, porque é o seguinte... Quando você entrou em contato comigo, eu lembro que foi em novembro do ano passado, você entrou em contato comigo pelo Instagram, falando, Fabiano, preciso do seu número, porque eu vi que você é embaixador da Omia, e eu queria implantar, conhecer um pouco mais sobre a Omia para implantar nas minhas empresas, né? Eu lembro que eu estava em Nova York, quando você falou comigo, não foi? E eu fiquei super animado, porque, imagine, você é contador, você tem uma empresa de contabilidade, você é gestor, eu sou CEO na minha empresa, então eu sei o quanto os dados são importantes para que a gente tome decisões e para que a saúde da empresa, né, para que a empresa tenha saúde financeira, inclusive. E aí, quando a Maria entrou em contato, eu disse, nossa, que bacana, porque significa que está chegando uma pessoa, que quer ter dados, né, financeiros, inclusive, quer ter um controle e quer automatizar os processos. Você não ofereceu, a pessoa veio. Eu não ofereci, a pessoa veio, né? Eu falava nas redes sociais, né, sobre isso, e ela, com todo esse conhecimento, essa visão estratégica, viu a possibilidade de implantar isso na empresa de vocês. E a gente teve uma reunião logo depois, pessoalmente, lá na Tática. O Omie trouxe para a minha empresa de contabilidade uma visão financeira muito eficiente. Eu tinha uma dificuldade muito grande com a gestão financeira da minha empresa porque eu não tinha isso automatizado. E é como você falou, às vezes você vai oferecer um sistema para um cliente, porque a gente também oferece para os nossos clientes, porque isso desburocratiza, né? Isso faz parte da gestão de uma empresa de contabilidade. Você chega para o seu cliente e diz, olha, você está entregando energia demais para a burocracia. E você pode entregar energia para o seu negócio, para fazer mais vendas, para prestar mais serviços. E eu vou te trazer uma solução, uma ferramenta, que é o Omie, para que você desburocratize isso. Vai ter robô lá fazendo isso por você, a sua contabilidade vai integrar de forma muito eficiente isso, e você nem vai se preocupar em estar ligando para a contabilidade, mandar documentação, não vai ser cobrado pelo contador, porque é um relacionamento de desgaste, né? Quando o contador fica ali ligando, cobrando, e você vai ter dados. Quando a Maria entrou em contato comigo, e a gente conversou, eu disse, bem, que bacana, porque é uma pessoa nova, né, com uma cabeça fresca, com uma mente fresca, para inserir um sistema que é moderno,
completo, na verdade, né, bem intuitivo, e que se souber, se o empreendedor conseguir engajar o time para fazer com que ele funcione, você tem dados de tudo. Você consegue fazer um CRM dentro da sua empresa, você consegue fazer com que a sua contabilidade tenha os dados que, de repente, ela nunca entregou para você, para que quando você fosse tomar uma decisão estratégica, algo que fosse irreversível, você tomar com mais segurança. E eu fiquei, assim, realmente, foi bem animador quando você entrou em contato comigo, porque, óbvio, os nossos clientes utilizam o Omie, mas a gente sempre vai oferecendo, né? E vinha alguém de fora que vocês não são nossos clientes lá na Tática, né? As empresas de vocês não estão lá na Tática, mas receber isso de fora, de uma outra contabilidade, de uma outra empresa, querendo inserir essa automatização, foi bem animador mesmo. Parabéns. Obrigada. Mas quem está utilizando o Omie lá é a doutora Ana. A CFO da empresa. Ela porque assim, né, a gente, na de segurança e na Alô Entulho, os sistemas que a gente trabalha no operacional, ele já tem uma parte de gestão financeira. Sim. Que se a gente fosse alimentar um outro, ia ter um dispêndio de energia, um retrabalho, que não seria proveitoso, né? Porque, por exemplo, a gente já tem uma questão de baixa automática e tudo mais. Sim. Então, o Omie a gente utiliza hoje na Paclá. Perfeito, que é a empresa maior. Que é a empresa maior. E aí ela ainda está assim, né, se adaptando um pouco ao Omie. É uma mudança de mindset mesmo, de hábito, né? E porque como a Maria, quando veio me mostrar, né, aí eu tive um pouco de resistência, porque a gente já teve alguns programas lá que era muito complicado. Sim. De se trabalhar. E eu achei que ele o Omie não é complicado. Não é complicado, não bem intuitivo. É isso. Aí a Maria só foi uma tarde que você passou para mim, não foi? Aí disse, mãe, eu digo, vamos lá, vamos fazer acontecer, né? Fui com a mente aberta, né? Porque a gente tem que estar com a mente aberta para poder aceitar. E estou, assim, muito satisfeita. Que né? Bom, que bom. Como eu disse, né? Se fosse uma coisa complicada para se trabalhar, eu acho que eu teria resistência. Eu não tive resistência, porque a Maria me explicou numa tarde e no outro dia eu já estava fazendo. Que bom, olha só que bom. Muito bom. Lá na minha empresa, vocês sabem que tem a Picolino também, né? E a minha sogra é gerente lá. E a gente tinha lá um sistema super jurássico mesmo, né? E eu precisava ir, e ela reclamava, os consultores de venda reclamavam do sistema, era erro de nota fiscal, não conseguia ter dados. A minha empresa de contabilidade, que faz a contabilidade dessa minha outra empresa, né, da Picolino, ficava me cobrando porque os arquivos chegavam errados, com muito erro. E eu disse, gente, a gente precisa resolver isso aqui. Só que como eu não estou nessa empresa o dia inteiro, eu apresentei o Omie lá e eu queria que eles tivessem esse desejo, porque aí você tem que estar com a mente aberta para fazer essa mudança, né? E aí eles ficaram muito empolgados, a gente inseriu o Omie lá. E eu vou dizer para vocês que, às vezes, eu passo mais de semana sem ir na empresa, porque ela faz toda a gestão financeira, né? Na empresa, ela adora, inclusive, através do Omie, e eu consigo acompanhar isso de forma remota, né? Porque traz essa mobilidade. Onde você está, você acessa o sistema, né? O sistema, você pode colocar o robô para funcionar, para toda a movimentação do seu banco, o sistema já importar automaticamente para... Eu vou viajar agora, né? Eu estou viajando agora dia 13, né? Aí eu digo, eita, meu pai, como é que eu vou fazer? Mas depois eu digo, não, eu vou levar meu computadorzinho e lá eu vou trabalhar tranquilo. Exatamente, que né? Bom, viu? Fico feliz. Que bom, solução. É? E é bom também ver isso. A Maria só vai ficar colocando dinheiro na conta, né? Para poder... Maria, aí também cada um com a sua responsabilidade. Então tá bem, a Ana gasta e você fica aqui fazendo a receita entrar. Isso, né? Dê trabalho ao banco nas receitas. Pois é. Mas que bom, gente. Eu estava vendo também, você fez advocacia, né? Você é advogada. Mas eu vejo que você tem uma paixão impressionante pelo empreendedorismo. Não sei se é porque é o negócio dos seus pais também. Não, a verdade, tem uma questão emocional ela vai contar a verdade, viu? A verdade é que eu não queria fazer direito. E meu pai, o que acontece? Eu queria fazer administração desde o começo. E o meu pai, como é um empreendedor, assim, né, nato, sim. Ele disse que a administração você aprende no dia a dia. E que era para fazer algo que agregasse mais ao negócio. Sim. E aí, eu tive várias coisas. Meu pai era super rígido em questão de educação. Meu pai também. Era no sentido... Aí eu pensei em ainda fazer relações internacionais. Na verdade, no começo, eles nem queriam que eu trabalhasse na empresa. Meu pai queria que eu fosse fazer concurso, fosse ser médica, alguma coisa assim. Médica ele quis desde o início. Ele construiu até uma clínica para mim. Que eu nem formada no ensino médio era. E ele fez uma clínica, mas aí eu disse que não ia de jeito nenhum fazer medicina, e aí ele vendeu.
E aí eu disse, pai, eu quero fazer administração, eu gosto dessa parte das empresas e tudo mais, quero trabalhar com vocês. Aí ele fez, não faça administração. Você vai fazer um curso que agregue mais aqui dentro, faça direito serve para tudo. E depois, quando você acabar, a gente vê se você faz um MBA fora, faz alguma coisa. E no final, assim, óbvio que eu fiquei um pouco frustrada no começo, mas eu acredito que realmente agregou. Direito certeza. Você, por mais que eu não atue hoje como advogada, ele abre muitas portas, abre uma mente de uma maneira diferente, você consegue ter um raciocínio lógico. Eu acho que agrega muito, por mais que a administração seja a minha paixão, né? Tanto é que depois, então eu terminei a faculdade e depois eu fui migrando para a parte de gestão. Então, acabei a administração, aí fiz uma pós em direito empresarial, e aí já era o meio caminho, e depois eu fui para um MBA totalmente voltado para a administração, né? Eu fiz, não sei se você conhece, que é o SEAG lá em São Paulo, que ele, na verdade, não era nem chamado de MBA, né? Antigamente, todo mundo que era de outra área, que o nome dele é Curso de Especialização para Graduados. Então, todas as pessoas que eram formadas em engenharia, alguma outra área, que queriam entrar na empresa em São Paulo, faziam o SEAG. Sim. E ele tem mais de 50 anos, é um curso super tradicional de São Paulo. E aí foi o que eu fiz. E ele é, assim, um curso sensacional, recomendo para todo mundo. Cara, eu tô impressionado, sabe com o quê? Com a cara da Ana, vendo você falar. Aquela mãe babona. Eu não vou mais falar mais nada, eu tô aqui só observando, porque eu só tô agora só assim. É fã da filha. Assim, né? ela fica rindo, você falando, e ela fica rindo, que bacana. Mas imagina, né? Você ter você viu uma criancinha saindo do seu ventre, aí de repente ela começa a crescer, aí hoje está tomando conta das empresas, porque na proposta do Ferreira não era essa não, viu? Porque o Ferreira sempre foi muito rígido, assim, em relação aos estudos de Mariá. A Mariá não teve opção, assim, dizer assim, eu vou querer prestar vestibular, se não for numa federal, tinha que ser federal. Tinha que ser federal. Eu nem fiz outro vestibular. Não, tinha que ser federal. Aí Maria, primeiro carro que ela queria, aí ele disse, se for, você passa na federal, eu lhe dou um carro. Sim. E ela, doida para ter um carro, né? Claro. Aí ela passou de primeira, né? Logo. E depois, aí ele disse assim, eu quero trocar de carro, já na faculdade. Ele disse, para você trocar de carro, você tem que passar de primeira na OAB. Olha como ele era. Muito bem. Aí, aquele jeito assim. Mas aí ele disse assim, não, mas aí a Maria, a gente sabe das dificuldades também de ser empresário num país como o nosso, né? Total. Uma carga tributária horrorosa. Carga tributária enorme. E a gente, assim, hoje trabalha e a gente fica aqui naquela loucura. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Que mina totalmente o lucro da empresa. Isso, que a gente está esperando essa reforma tributária que não sai, né? E o Ferreira diz assim, não, mas a Maria terminou direito, ela vai fazer um concurso, que ela é muito inteligente, vai fazer um concurso, ela vai ser, como era que ele queria que você fosse? Procuradora Federal. Aí eu lembro que uma vez nós fomos no fórum, muito engraçado, contar uma historinha aqui, estava eu e o Ferreira, né, lá sentadinhos, e quando a gente olha numa sala, aí, Procuradora da República, o Ferreira disse, é isso que eu quero para minha filha. Olha! E a gente sabendo que, assim, o Brasil não é fácil ser empresário, né? Então, na verdade, muito difícil. Muito difícil, né? A gente sabe que... E a gente vive nessa corda bamba. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe, exatamente. Eu estou aí esperando essa reforma tributária há anos, né? A gente está esperando todo mundo, como todo empresário, né? Então, o que é que acontece? Quando a Maria disse não, aí o Bruno, advogado também, né? O esposo, advogado, eu digo, pronto, aí o Bruno, não, eu vou para militância, né? Que chama, né? Né? Quando você não é concurseiro, você é militante. Aí vou. Aí eu disse, não, mas aí o bom é que pelo menos o outro ele vá, né? Faça um concurso, né? Aí Maria, não quero. Eu quero hoje dar seguimento nas empresas. Que bacana. Eu adoro, né? Ser empresária. É muito incrível. E, assim, eu acho que hoje, assim, quando você diz assim, a Ana fica aí olhando, porque realmente, é como eu disse, existe, quando a gente, às vezes, faz um investimento e a gente vê o resultado. E eu estou vendo o resultado. E estou muito feliz de hoje dizer assim, não, hoje eu e o Ferreira, a gente pode ir saindo aos poucos. Sim. E hoje a Maria, né? Porque também a coisa está muito rápida, e a gente, muitas das vezes, na idade nossa, não sou velha, não, mas não consegue acompanhar. Vamos dizer hoje, portaria de prédio, está se mudando hoje, portaria.
Inclusive, a gente tem a PacSafe, que é a nossa portaria remota. Remota. Você está entendendo? Então, hoje a gente vê assim que a tecnologia está muito avançada. E tem que ter pessoas com a cabeça muito assim antenada para o que está acontecendo. E eu vejo vocês, jovens, muito antenados para essas coisas, né? E fico muito feliz hoje da Maria estar aí levando inovação para o Grupo Feira Hora e a gente vendo resultados positivos. E ver que ela está feliz, né? E ver que ela está feliz. Ela tem paixão pelo que ela faz. Isso. Porque é muito difícil você trabalhar com algo que você não gosta. Pois é. Porque assim, trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho. Não vou acordar, Não por mais que eu tenha romantizar. paixão pelo que eu faço, tem dias que são muito difíceis, que eu fico muito cansado. Como a minha mãe falou, né? Ah, não, a Maria pegou já um negócio fácil, que já estava tudo arrumado. Eu fiz, realmente eu não posso, eu tenho meu lugar de privilégio, que eu cheguei numa empresa já grande. Sim. Cheguei num grupo empresarial grande. Mas também qualquer mudança, eu digo que é como se eu estivesse querendo mudar o Titanic. Para fazer uma manobra é verdade, exatamente muito complicado, porque é uma empresa que já tem 30 anos de mercado, um grupo que já tem mais de 800 funcionários. Então, você querer fazer mudanças lá dentro, querendo ou não, por mais que eu tenha tido receptividade, é difícil. É difícil porque tem uma questão cultural também, né? A empresa tem uma cultura muito forte, vocês vêm de muito tempo, por mais, e muitas vezes essas empresas que já têm esse tamanho e que vieram de uma forma muito intuitiva, obviamente profissional, claro, mas sempre de forma intuitiva, porque ela nasce desse jeito, a minha empresa nasceu de forma intuitiva, a gente acaba deixando algumas premissas ali da gestão um pouco de lado. Então, por exemplo, quando eu vim perceber que a minha empresa tinha uma cultura, porque todo mundo tem cultura, né? Toda empresa tem uma cultura. Às vezes ela não está na parede, ela não está escrita, ela não está sendo, como é que eu posso dizer, reafirmada todos os dias, mas ela tem uma cultura. E a gente vai deixando aquilo, aí começa a perceber um turnover alto dentro da empresa, sai muito funcionário, entra funcionário que não se identifica com o que está fazendo, e a gente às vezes não gosta do funcionário também, depois que ele está trabalhando, porque ele não consegue se identificar com a cultura da gente, com os valores da gente. A gente só percebe isso quando a empresa já está mais robusta, né? E não tem problema, está tudo bem, você vai lá e faz o trabalho de colocar a cultura, mas esses vícios atrapalham quando chegam a marear e diz assim, olha só, a gente agora vai trabalhar dessa forma porque é a melhor, é o que o mercado está praticando, a gente precisa inovar aqui. Aí as pessoas começam a sentir, como assim? Estava tudo bem, porque assim, colaborador, o time, por mais que ele esteja envolvido, a responsabilidade está lá na CFO, né? Quem paga, quem vê a conta e tem que pagar. Então está tudo bem porque eu estou recebendo o meu salário, mas não quer dizer que está tudo bem. Né? Uma coisa simples que a Maria mesmo, né, agora fez uma mudança foi em relação à questão de fardamento de funcionários. Sim. Né, dentro do administrativo da empresa. Né? A gente tinha muita dificuldade, porque fardamento é algo assim, que muitos gostam e outros não gostam. Não gostam, isso é. Aí Maria disse assim, está tendo muita dificuldade aqui em relação porque esse fardamento eu sempre deixei muita vontade assim dos funcionários, assim, eu pedi para a empresa levar vários modelos, para uma coisa simples. E lá eles escolheram, mas depois você não consegue agradar todo mundo. Não consegue. De chegar ao ponto de dizer assim, olha, peraí, deixa que eu vou tomar a frente e vou ter que resolver isso aí. Exato. Né? Aí foi que a Maria resolveu. Não, eu fiz, vamos abolir o fardamento, vamos trabalhar com dress code. Exato. Ai, até isso, aí agora faz. Ai, Maria, eu não tô gostando desse negócio de vir com roupa. Eu não tenho roupa. Eu gasto muito dinheiro. Eu gasto muito dinheiro com roupa. Aí a roupa eu não consigo. Esse dress code que vocês colocaram. Não é nem o dress code, né? Esse manual que vocês colocaram aí, eu não consigo seguir. E agora o que é que a gente faz? Eu fiz, minha gente, mas com fardamento vocês reclamam. Sem fardamento reclamam. O que é que a gente vai fazer? Entendeu? Mas aí é aquela coisa, né? A empresa tem que definir, né? Vocês fizeram, uma estratégia, são estratégias. A gente experimenta, vê se dá certo. Não deu, volta atrás. Traz uma outra estratégia. E a gente também fez a mesma coisa. A gente tinha farda, aí um reclamava, outro reclamava, vamos colocar um dress code mesmo. Então quer dizer que não foi na nossa empresa não, né? Aí depois começaram a reclamar. Não, a gente quer farda, e aí cobrando. Vamos fazer a farda, então. A gente manda fazer a farda, aí de vez em quando eu tô vendo, eu tenho um lá sem farda, outro sem farda também, aí depois já com farda, eu disse, bem, deixa a gente refazer, a gente vai fazer um rebranding agora, fazer toda a questão de normas mesmo, de cultura, e a gente vai estabelecer alguns comportamentos que vão precisar ser seguidos, porque aí também a empresa precisa tomar o pulso e dizer, olha só, a regra é essa. Quem se identifica, fica, né? Quem não se identifica... eu estava falando em relação a essa questão da cultura, lembrei assim agora, mas em relação às regras também,
eu reafirmo muito a cultura dentro da nossa empresa, os valores da gente, né, o nosso propósito. E a gente sabe que quando a gente começa a trabalhar muito e a gente alcança o que a gente, né, a nossa sobrevivência, a gente começa a querer sentido para as coisas. A gente tem essa... A Maslow fala isso, né? Você tem lá, você alcança o nível de sobrevivência e agora você quer trabalhar com o que faz sentido para você. E eu reafirmo muito isso, porque reafirmar a cultura é um trabalho duro mesmo, né? Todos os dias, engajamento. E aí teve um probleminha lá na empresa, mais ou menos uns 2 meses atrás, específico, mas eu tive que resolver. E aí era uma sexta-feira, tarde, veja, foi um ato de coragem, porque eu podia não votar ninguém, mas eu falei, abri a porta e disse, olha, fiz uma reunião, eu fui realmente muito pragmático no dia e falei, tudo isso que eu falo aqui, de cultura, todos os dias praticamente, é uma verdade, né? A gente fala sempre, olha, nós cuidamos do sonho do nosso cliente. Se ele não começou porque era um sonho, isso se tornou um sonho. E o nosso trabalho impacta lá no filho do funcionário do nosso cliente, porque ele está estudando, porque ele tem um emprego que o nosso cliente deu um emprego, que a gente cuida da empresa dele. Então, veja, é uma cadeia muito grande, é uma engrenagem que funciona de uma forma muito importante. Então, se alguém aqui não acredita nisso, acredita que é uma balela que eu estou falando todos os dias, que a gente aplica nas nossas all-hands, vocês vão para casa, reflitam e quem não se identificar não volte. Porque eu não quero que esteja trabalhando aqui, né, que tem pessoas aqui que não acreditam no que eu acredito. E aí todo mundo voltou na segunda-feira e o time conseguiu entender que aquilo realmente era muito forte, porque de fato eu não quero que as pessoas estejam trabalhando por trabalhar na minha empresa. Claro que eu não vou estar dentro da cabeça de alguém para saber qual é a verdadeira intenção dela. No convívio a gente vai entendendo. Mas quando alguém está ali engajado, você consegue uma produtividade maior, você consegue uma qualidade maior, e aí isso vai impactar lá no caixa, né? Onde a Ana trabalha lá, cuidando do dinheiro. Então, é muito importante a gente ficar atento a essa questão da gestão, e essa paixão precisa estar muito na liderança, né? As empresas, na verdade, o colaborador precisa ver, o time precisa ver, a Ana apaixonada pelo negócio dela, a Maria apaixonada, né? Porque a decisão sempre vai desagradar alguém. Você não vai ser unânime, você vai tomar decisões que são difíceis, mas que, infelizmente, você tem que pensar sempre no objetivo principal, que é a empresa. Obviamente, respeitando, né? Tem os valores lá inegociáveis, mas você precisa ter esse foco. Vocês pensam nisso diariamente? Com certeza. E, assim, em relação a essas decisões, né? A gente tem, como líder, a gente tem que tomar muitas decisões no nosso dia a dia, né? Muitas. Todos os dias você se depara com N decisões. E uma coisa que eu deixo claro para a minha equipe é... a gente está tomando essa decisão e eu estou aqui dentro. Eu sou a Maria, estou aqui dentro do escritório e vejo aqui pelo macro. Mas quem está na rua, porque o meu serviço é prestado na rua. O meu colaborador está na rua, o meu porteiro está na rua, o meu zelador está na rua, o meu caminhão do container está na rua. Então, é muito fácil eu aqui de cima dizer tomar uma decisão top-down e dizer todo mundo tem que cumprir isso. E na prática não ser efetivo. Então eu estou lá, mas eu digo para o pessoal, a decisão foi essa, mas não quer dizer que ela está escrita em pedra, que eu não posso voltar atrás. Claro. A gente tem que testar e ver o que é que funciona. Sim. Entendeu? E aí, uma das coisas que eu falo muito eu tenho reuniões semanais com todos os setores das empresas. Sim. E uma coisa que eu já bato muito na tecla no nosso segmento, em praticamente todos, né? Eu acho que você tem 2 posições dentro do mercado. Ou você é o melhor, ou você é o mais barato. Exato. Eu não quero ser o mais barato porque eu não tenho nem estrutura para ser o mais barato. Minha estrutura é gigantesca, não tem como. Então, eu tenho que trabalhar para ser o melhor. Com certeza. Então, se eu não estou dizendo que a gente é o melhor em todos os segmentos, mas eu estou trabalhando sempre para ser o melhor. Se eu tenho um colaborador que não quer dar o melhor dele para estar na empresa, ele não tem para que estar ali, entendeu? Exatamente. Porque hoje em dia, infelizmente, né, existe uma demanda muito grande de pessoas querendo trabalhar. Então, eu preciso que as pessoas que estejam ali estejam com o mesmo propósito que o meu, que é de prestar o melhor serviço possível. Exatamente. E gerando um salário, vocês precisam gerar um salário emocional, né? Enquanto empreendedor, a gente precisa gerar esse salário emocional diariamente na empresa da gente, porque também tem a concorrência, né? Então, aquele colaborador que troca tempo por dinheiro, ele vai lá e entrega o que ele tem que entregar e pronto, ele não se compromete. Mas quando ele tem, além do salário financeiro, que é importante, mas também um salário emocional, né, que é aquela coisa de estar ligado à empresa, de ter paixão pelo negócio, de se envolver, de querer realmente entregar o melhor,
aí esse colaborador é esse perfil que deve ficar na empresa, deve permanecer, deve ser enxergado. Inclusive, foi algo que a gente fez agora, né, que foi trazer os nossos funcionários mais para próximos, principalmente da Paquilar. Porque como os nossos funcionários eles ficam lotados no condomínio, eles têm uma identificação muito mais com o condomínio do que com a empresa. Ele acha que ele é funcionário do condomínio X e não é funcionário da Paquilar. E não entende muitas vezes que se o condomínio X decidir tirar a Paquilar, muitas vezes ele vai embora junto. Embora, exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, a gente agora já está com todo um planejamento de tipo... A gente já tem esses obrigatórios, que são os nossos exames periódicos e tudo mais. Então, a gente fez uma programação para que todos eles sejam dentro da empresa, para que, junto com os nossos exames periódicos, a gente faça a recapacitação deles e a qualificação deles. Perfeito. E eles entendam e eles consigam vestir a camisa no sentido de dizer, eu sou funcionário da Paquilar, o meu contra-cheque, não é só o meu contra-cheque que está assinado pela Paquilar, mas realmente a empresa preza pela minha segurança, pelo meu bem-estar, pela minha qualidade de serviço. Então, a gente está reafirmando muito isso, no sentido de passar para os colaboradores que, se acontecer algo com eles, quem está na retaguarda é a Paquilar. Quem vai proteger eles é a empresa. Total, entendeu? Total. E isso é importante, porque isso também, nesse momento aí, você começa a inserir a cultura da sua empresa nele, que também não precisa ser a mesma cultura que você estabelece para todo o time que está ali interno, porque ele não vai entender. Né? Tem que ser uma subdivisão dessa cultura, algo que faça sentido para ele, onde ele está trabalhando. Porque se você ficar querendo colocar na cabeça da pessoa que está na rua, trabalhando na rua, ou trabalhando ali numa portaria, a mesma cultura que você insere na cabeça de quem está ali o dia inteiro no escritório com você, no prédio com vocês, você não vai conseguir engajar ele, porque para ele é outra coisa que faz sentido. Né? Então tem que ser uma subdivisão, óbvio. Mas que bacana, né? Tão legal. Estou adorando a conversa com vocês. Agora eu tenho uma curiosidade. A visão das duas, na verdade. Sim. Qual é a visão de vocês em relação à contabilidade? A Ana, porque já vem com a contabilidade aí, acho que a Ana alcançou ainda mais do que a Maria, a contabilidade mais tradicional, né? Eu queria entender um pouquinho qual é a visão. Porque vocês têm a contabilidade hoje interna, é uma residente, ou vocês têm um escritório, uma empresa de contabilidade terceirizada que cuida da contabilidade de vocês? Não, a gente tem uma empresa terceirizada. Certo. Ela toma conta da contabilidade de todo o grupo, né? Dentro da empresa, a gente já tentou até colocar uma pessoa responsável, infelizmente não deu certo. Entendi. Né, Maria? Vocês tentaram fazer uma pessoa responsável pela contabilidade, mas para estar em comunicação com a terceirizada. Mas, infelizmente, não deu certo, mas a gente Maria está aí buscando, vendo aí como é que a gente faz, porque hoje a empresa é muito grande, né? A quantidade de funcionários é muito grande, são várias empresas, hoje é muitos impostos, hoje a gente está tudo ligado um ao outro, mas como a gente, assim, vamos dizer, você emite uma nota fiscal, hoje já tem os impostos que é deduz dentro de uma nota fiscal, da prestação de serviço, hoje você tem os 11% que a gente já desconta diretamente na nota, já tem PIS, Confista. Então, a gente tem... Algumas coisas é feito dentro da própria empresa. Emissão de nota fiscal, tudo isso aí é feito dentro da empresa. Tem que ser feito. Mas tem alguns outros tributos que tem que ser feito com uma empresa fora, que não dá para ser feito lá dentro da empresa. Mas a contabilidade hoje, se você não tiver uma contabilidade boa, um bom contador, você hoje... E também está tendo muitas mudanças, né? Isso. Se o contador ele não estiver realmente buscando e se, né, você sabe disso, né? Se atualizando, a coisa fica meio para trás, né? Mas hoje a gente também está passando por uma reestruturação. A gente, porque inclusive, hoje... nessa volta, né? Eu voltei e meu marido ele é tributarista. E aí a gente está fazendo uma reorganização dentro do grupo. Eles estão muito ligados, o Bruno junto com o contador, né? Porque antigamente era só o contador que passava muitas informações para a gente. Eu também mudei de advogado dentro da empresa, né? Porque é necessário, porque tem que ter essa... Claro, com certeza. Né? E a gente... o advogado não só... hoje o Bruno está lá, a formação dele realmente é na parte tributária também, né, Maria? Mas ele é terceirizado também, né? Não também. Não é da empresa. Né? Mas então... ele faz toda essa parte de reestruturação, então a gente está mudando, como a gente trabalha com prestação de serviço, são muitas empresas, são muitos CNPJs, então a gente está vendo quais são os melhores, se é ficar no simples, no lucro presumido, no lucro real. Fazer um comparativo tributário mesmo, é importante. Para ver em relação a cada um dos segmentos, né? Como são vários segmentos, então cada uma tem um modelo de tributação diferente, com certeza. Totalmente. As despesas, tem empresa que tem muitas despesas com o pessoal, tem outra empresa, tem empresas que não precisam. E hoje a gente também tem muitas mudanças aqui para condomínio, né?
Antigamente não, condomínio, mas hoje a pessoa que é síndico de um condomínio tem muita responsabilidade, não sabe. Muita, sim. Né? E a gente faz a contabilidade. E a gente faz a contabilidade do condomínio. Aí essa contabilidade é feita dentro da empresa. Da empresa, é importante. Tá, mas hoje você pega, assim, vamos dizer, você pega uma mudança de síndico. Antigamente a gente pegava uma ata de condomínio, era tão rápido para resolver, mas hoje ela vai para cartório, ela passa 15 dias. Tem todo um processo. É muito difícil. Hoje tem também assinatura, né? Você precisa de assinatura digital. Certificado. Muitas das vezes o síndico não sabe disso, aí a gente fica ali cobrando e ele não sabe. Acha que a administradora está... Que está procrastinando, né? Que está dificultando o processo. Está entendendo? É muito. Hoje muito difícil, porque a atualização chegou, né? E eu falo como empresário também, contábil. A gente, às vezes, pede para o cliente fazer uma assinatura digital, precisa fazer o certificado digital, e o cliente fica, mas como assim? Mas como? Porque eu tenho que fazer isso? Na outra empresa de contabilidade que eu trabalhei há 5 anos atrás, faz muito tempo. Agora imagine isso para um síndico de um prédio que está ali numa reunião, de repente não tem ninguém para ficar como síndico. Não, exatamente. Aí ele vai e diz, não, tudo bem, não tem ninguém, eu fico. Tá entendendo? Eu fico como síndico. Perfeito. Aí quando a gente vai fazer, dizer, olha, precisa disso, ele não. Nossa, ainda tem que fazer tudo isso. Estou aqui sem paixão por isso, não quero fazer isso, fiquei porque não tinha opção. E tem que passar por tudo isso, por toda essa burocracia. E fora que às vezes acha que a empresa está ganhando algo com isso, né? Mas pra gente fazer o nosso trabalho, a gente precisa disso, entende? Quando a gente, veja que bobagem, né? A gente lá tem, os clientes vão fazer uma alteração contratual, fazer uma abertura de empresa, a gente precisa pedir para fazer o certificado digital pessoa física, né? Que hoje a junta comercial exige. E aí, como é que antes o processo demorava, porque a gente esperava que o empresário procurasse uma certificadora, ou até a gente falava, olha, procura a certificadora tal. Só que o que é que foi que aconteceu? A gente disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria sem ganho financeiro com uma certificadora, só para que a gente crie um relacionamento e a gente consiga facilitar esse processo para o nosso cliente. E aí a gente começou a facilitar isso para o nosso cliente. E às vezes a gente percebe que o cliente acredita que a gente está ganhando porque está indicando. E, na verdade, a gente só está tentando facilitar para que ele tenha a empresa dele constituída mais rápido, que aquela alteração seja feita mais rápido. Mas a gente conseguiu melhorar muitos processos na nossa empresa quando a gente construiu a governança dela. Porque o que foi que a gente fez? Bem, para melhorar a qualidade da nossa entrega, a gente criou uma governança há um tempo atrás e agora a gente oficializou isso de forma mais profissional. Cada setor, a gente sabe que tem um setor pessoal, que tem um setor fiscal, que tem um setor contábil, que tem um setor de legalização. Então, a gente criou redes por setor. Então, cada setor tem o seu time e tem o seu gestor. Então, o gestor, por exemplo, do setor pessoal, lidera lá o time do setor pessoal e ele tem que entregar um resultado a gente. Assim como o setor fiscal e assim como o setor contábil, e assim como o setor de legalização, de financeiro. Então, a gente tem um objetivo principal da nossa empresa em 2022 e ele precisa ser alcançado. Gente, é o seguinte, e aí a gente tem essa tela aqui do Papo de Quê, né? Não sei se acho que vocês gostaram aí desse de branding. A Maria estava falando sobre curadoria, branding. E essa tela também serve para algumas surpresas. A gente traz aí algumas surpresas para vocês. A gente vai entrar num quadro agora, né? Que fala, na verdade, o nome do quadro é o que eu penso sobre. E alguém mandou uma pergunta aí para vocês, para vocês responderem. O que vocês pensam sobre isso? Vamos escutar, vamos ver o que é que tá, quem foi. Oi, Ana, e Marial e Fabiana. Muito feliz em participar e conhecer um pouco mais das histórias de sucesso que o Fabiano traz. Eu queria saber de vocês duas, quais vocês consideram os principais desafios do empreendedorismo feminino? Um beijo! Laurinha é incrível, né? Pense em uma pessoa incrível, uma profissional incrível, né? Minha ortodontista. E, assim, uma pessoa muito querida mesmo. Aquele amorzinho. Pode falar, Maria. Então, em relação... Hoje, né, como eu tinha falado antes, eu trabalho muito com essa parte de construtora e tudo mais, principalmente por causa da Alô Entulho. E eu tenho contato direto, praticamente só homem. Sim. É só homem. E eu acho que... hoje, em relação ao empreendedorismo feminino,
eu até não gosto muito dessa categorização, muito de tipo, vamos fazer um evento só para mulher. Sim. Porque eu acredito que a mulher ela tem que estar inserida no todo. Equidade. Ela é uma equidade no sentido de que ela é tão capaz quanto os outros e que não necessariamente precisaria dessa rotulação de, não, a mulher, ela tá aqui, olha que legal, porque ela é mulher. Não, eu não quero ser enxergada só porque eu sou mulher. Eu quero ser enxergada porque eu sou uma boa profissional, independente do meu gênero, né? Entendi. Então, nessa parte que eu falo de que eu tenho muito contato com homem, você acaba tendo que, às vezes, se impor um pouco mais e mostrar que você sabe do que você está falando. Sim, claro. Por exemplo, na Alô Entulho, que é totalmente com construção civil, na de segurança, que majoritariamente eita, quase que não sai. De forma majoritária. De forma majoritária. É homem, então, é o agente de segurança, é o técnico que está lá ajeitando a cerca. E você ter que se mostrar no sentido de dizer, olha, eu estou aqui, mas eu sou capaz. Eu não estou aqui de passagem. Não tô... Inclusive, na nossa empresa, a maioria da nossa liderança é feminina. Entendi, então, perfeito. Nosso setor pessoal, a líder é uma mulher. Nosso operacional, a líder é uma mulher. O RH é mulher, a gerente é uma mulher. Então, e são mulheres porque elas têm a capacidade para estar ali, não porque vocês direcionaram o gênero. Aconteceu. Né? Exatamente. Aconteceu. Então, eu acho que assim, hoje o papel, a gente fala muito de empreendedorismo feminino, empoderamento feminino, mas eu acho que a gente já está numa fase que a gente pode ultrapassar um pouco essa fase de se reafirmar enquanto mulher, para que realmente haja uma equidade no sentido de o outro enxergar a gente como igual. Sim. Então, eu participo de alguns grupos de empreendedorismo aqui em Alagoas, eu participo do Soma, não sei se você já ouviu falar. E é uma das minhas queixas maiores com o Alberto, que é o presidente. Aí eu digo, Alberto, tem que ter mais mulher aqui. Tem eu e mais 3, 4. E um monte de homem. Eu não me sinto de forma alguma retraída por ter muito homem, nem intimidada. Mas eu acho que tem que ter uma representatividade maior de mulheres para que a gente... porque não é só homem que é empresário. Ele faz, não, a gente pode fazer um Soma feminino, você tocar. Eu não quero fazer um Soma feminino. Eu quero que no Soma tenha tanto mulheres quanto homens, entendeu? Sim. Que a gente consiga... Estar presente de forma igualitária, que não tenha mais essa barreira. Perfeito, entendeu? Perfeito. Em relação a mim também, eu não tenho dificuldade, né, de chegar em qualquer local e a maioria ser homem, também porque eu me imponho. Sim, claro. Né? Sempre. Então, hoje, essa equidade... Eu participei até outro dia desse de um... Foi lá na Assembleia Legislativa, eu fui convidada por uma deputada para a gente poder, era até da OAB, né? Falando sobre a equidade nas mulheres, né? Agora, de advogadas e tudo. E eu não vejo, eu não tenho dificuldade, né? Eu, quando fui vereadora por Maceió, eu sentia um pouco de dificuldade lá na parte política. Por quê? Porque nós éramos 6 mulheres e depois ficou 5, porque uma foi para deputada federal. E alguns embates eu tive com alguns vereadores em relação a isso, né? Mas quando você se posiciona, você mostra o que você faz, você mostra que você sabe o que está fazendo, não tem. Para mim, eu não sinto dificuldade, não. Não, então, a questão não é questão de dificuldade. Eu acho que a mulher, ela tem que se provar muito mais. De tipo, eu consigo. Um homem consegue estar lá no meio e não saber muito do que está fazendo e as pessoas mesmo assim respeitarem o que ele está dizendo. A mulher não, ela tem que ter certeza do que ela está falando, do papel dela ali dentro e como é que ela pode... Para poder se sentir... parte do por isso que eu percebo hoje que as mulheres elas estão se preparando muito mais para que não haja isso. Para que não haja isso, com certeza. Então, a gente hoje, mulheres mesmo, independente de idade também, eu vejo hoje a gente, como a Maria diz, eu não concordo com, vou fazer um Soma feminino. Não. Eu acho que a gente tem que estar todo mundo junto. Eu acho. Também concordo com vocês. Minha opinião, assim, apesar de que eu não tenho, né, o lugar de fala de vocês, mas óbvio que eu tenho opinião sobre algumas coisas e dentro do meu ponto de vista, né, do lugar que eu estou, eu concordo com a visão de vocês. Porque quando você separa, você acaba excluindo de outra maneira, né? Você está dizendo, não, estou empoderando as mulheres, criando um grupo apenas para empreendedorismo feminino. Poxa, mas e por que as mulheres não podem estar dentro do masculino, entendeu? Óbvio que existem pautas que são levantadas dentro de um grupo desse que
que é de comum acordo, que precisa Sim. ser levantada a bandeira, por exemplo, de igualdade salarial, questão da maternidade. Sim, sim. Eu sou mãe há pouco tempo, eu tive o grande privilégio de trabalhar com os meus pais e eles dizerem, não, até a sua filha começar a estudar, você só vai trabalhar um período. E a gente sabe que 90%, 99% não tem essa oportunidade. Gente, aí agora a gente vai enfim, entrar no novo quadro. A gente passou pelo quadro onde a Laura apareceu, só que agora a gente vai desconectar um pouquinho do trabalho e a gente vai entrar nas questões pessoais. Quem é a Ana, quem é a Maria, o que é que elas pensam sobre algumas coisas. A gente costuma sempre no final do nosso episódio trazer um pouco mais de reflexão sobre a vida, né, sobre algumas crenças e algumas coisas que a gente acredita. E aí a gente vai entrar agora no quadro que chama Desplugando, que eu acho muito bacana, onde vai aparecer algumas cartas. E a Ana vai escolher 2 cartas, a Maria vai escolher 2 cartas, e tem algumas perguntas aí em cada carta dessa. Escolhe uma carta por vez. E aí, Ana, quer começar ou a Maria começa? Quem é que quer começar aí? Eu gosto do número 8. Pronto, número 8. Vamos ver o que é que tem aí na carta número 8. Qual foi a sua maior realização, Ana? Olha, eu hoje, como mãe, eu digo que foi realmente ser mãe, né? E, consequentemente, hoje ser avó. Imagina. Para mim é, assim, algo que não tem. Aí já vem a coisa da mulher mesmo, né? Eu realmente, assim, sou muito realizada de ser mãe e hoje ser avó. Que lindo, que lindo. Olha, falando isso pra filha do lado, Pois né? Mas ela já me disse uma vez que ela ama mais a Clara do que a mim. É um amor diferente. Imagina, minha avó falava direto isso. Olha, não fale com meu neto desse jeito, falava com meu pai. Pois é, rapaz. Eu acho tão interessante, porque ser vó, quando algumas amigas minhas falavam, eu tenho uma amiga que ela é muito ligada a mim, é uma amiga e irmã. Sim. E ela foi vó muito cedo. E a gente fazia algumas viagens. E ela só comprava, entrava nas lojas, saía de sacola cheia. Eu digo, mas menina, tem uma avó tola, uma avó besta. Eu comentava com ela. E hoje ela mexe comigo, viu? E eu tenho que ficar calada, eu não digo nada. Eu fico caladinha, não falo nada. Eu digo, não, eu realmente reconheço que eu estava errada. E não tem problema, eu quero continuar assim, do jeito que eu tô. Deixa desse jeito. Aí ela ainda fala bem assim, olha, minha filha, tenha logo o segundo, porque senão eu vou... tenho que estar disposta para cuidar também. Para cuidar também, muito bem. É uma das minhas maiores realizações. Imagina, que lindo. Vamos escolher mais uma carta? Ana. Eu vou na 1. Na 1. Vamos ver o que tem nessa carta número 1 aí. Bacana esse quadro, né? Qual é o seu maior medo, Ana? Eita, realização e agora medo. Olha para aí. Paz, hoje meu maior medo... eu acho que a gente vive num medo constante. Depois dessa pandemia... É verdade. Eu acho que é quando a gente não tem saúde. Né? Eu acho que hoje, depois da pandemia, que a gente valorizou mais a saúde da gente, né? É verdade. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo um momento que tem muita gente doente pelo que nós passamos. É verdade. Né? Então, hoje, uma coisa que eu tenho medo é em relação... de não ter saúde. De não ter saúde. É isso mesmo. E o mundo está preocupado com isso, né? Isso. A gente viveu algo que a gente nunca pensou que... A gente não está livre, né? Porque a gente fica pensando assim, e agora? Como é que vai ser? O que é que vem mais por aí, pela frente? A gente não sabe, né? A gente não sabe. A gente está vivendo um momento muito difícil, assim, em relação... Porque a guerra... Hoje é uma guerra biológica, ninguém sabe. Ninguém sabe, exatamente. Então, medo hoje é questão realmente de não ter saúde. Que bom, que bom. Realmente, assim, é muito reflexivo pensar sobre isso, porque... isso envolve totalmente as pessoas que a gente ama, né? A nossa vida, tudo que a gente sonha e quer viver ainda. Então, realmente, a saúde é que determina toda a continuidade aí dos nossos sonhos e das pessoas que a gente ama também, né? Isso. Que bom. Vamos ver agora, Maria. Agora é você. Ai, meu Deus. E aí? Eu queria o 7. 7. Hoje você é quem esperava ser a essa altura da sua vida? Sou. Graças a Deus. É engraçado, teve até uma vez que eu fui fazer um curso desses de coaching, que até foram alguns líderes da empresa também. E quando a gente falava de os objetivos, né? E todo mundo colocava muita coisa profissional. Então, eu quero abrir minha empresa, eu quero chegar no meu 1 milhão, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E o meu foi sobre família. Então, assim, eu acho que
Hoje, óbvio que a parte da minha parte profissional ocupa grande parte do meu dia, mas para mim o mais importante sempre vai ser a família. Então, assim, eu hoje sou muito realizada com a minha filhinha, ela é a coisa mais linda do mundo. E eu acho que, assim, a gente tem que saber priorizar. Então, depois que ela nasceu, ainda mais é que as minhas prioridades mudaram completamente. Então, eu me vejo hoje no local que eu queria estar. Estou a fazer 30 anos agora em agosto. E eu acho que quando eu era mais nova, era exatamente isso que eu imaginava para mim, essa altura. Que bom, que legal, né? Muito bom, gostei. Vamos ver agora. Só tem 7 cartas agora. 5. Quem é a sua maior inspiração? Nossa, minha mãe tá do meu lado, eu tenho que dizer que é. Não, mas assim, eu acho que a gente falou um pouco da história dos meus pais aqui e eles realmente são uma inspiração muito grande para mim. Eu acho que até minha mãe, quando você veio essa pergunta anterior aí, dizendo se eu estou no local da minha vida, que era onde eu gostaria de estar, quando eu já tive conversas com minha mãe, que ela disse que hoje ela está muito além do que ela esperava estar. Isso. Entendeu, né, mãe? Que você dizia que quando você era mais nova, você não imaginava nunca chegar aonde chegou. Então, eles realmente são inspiração, né? Eu acho que eles construíram o que eles têm hoje do nada, sem apoio de ninguém, realmente levantando as mangas e suando e correndo atrás. Então, eles não tem como eles não serem minha maior inspiração. Que lindo. Gente, que bacana, viu? Foi muito bom conversar com vocês nesse episódio. 2 pessoas super competentes, inteligentes. Aprendi muito, inclusive, né? Me inspirei também. Tenho certeza que quem está nos ouvindo no Spotify ou assistindo no YouTube, com certeza vai sair transformado depois de ouvir, né, esse episódio, porque vocês trouxeram muito valor para esse episódio, trouxeram muita inspiração, né? E é muito importante a gente falar das coisas de forma real, né? Sem fazer, como eu disse no início, um romantismo, né? É tudo perfeito. Não é perfeito. A gente luta bastante, a gente pensa numa estratégia, não deu certo, a gente pensa em outra e dá certo. A gente não sai ileso de alguns momentos que a gente viveu para construir tudo que a gente construiu, mas a gente tem paixão pelo que a gente faz, né? E é feliz com isso. Que bom receber vocês. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada de estar participando desse podcast. Já tinha assistido alguns antes. Nem imaginava ser convidada. Então, assim, para mim é um prazer estar aqui. Para mim é uma realização também muito grande, né? Além de eu estar aqui, né, participando, estar ao lado da minha filha, né? É verdade. Fico muito feliz. Queria realmente agradecer a você, a sua equipe. Tenho uma admiração muito grande por vocês. Obrigado. Né? Vocês, essa turma de vocês, eu acho assim, algo maravilhoso, porque eu acompanho junto com a minha sobrinha que eu vejo e vocês são os melhores amigos dela. Então eu fico muito feliz assim, de estar hoje aqui participando e vocês conhecerem um pouquinho, né? Da tia Ana. É verdade. Então, muito obrigada, Fabiana. Muito obrigado. Vocês são incríveis, viu? De verdade. Um presente para mim e para quem está assistindo. Muita generosidade de vocês. Obrigada, Fabiana. De novo. Pessoal, muito obrigado por terem assistido, por terem ouvido, né, o nosso podcast. Esse episódio aqui é um episódio que realmente está incrível. Em breve a gente vai trazer outros convidados também, muito especiais. E fiquem todos com Deus. Muito obrigado.